Oi, gente, aqui quem tá falando é a professora Débora e hoje estamos com mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é a parte final do conteúdo a respeito de 4 semanas atrás, praticamente, que iniciamos, sobre a América, tá? Eu vou fazer aquele compartilhamento de tela e a gente vai dar início à nossa explicação da aula. Bom, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente dá início à parte 3 e também é a parte final do conteúdo que a gente iniciou há 3 a 4 semanas atrás sobre Américas, povos, reinos e impérios antigos. Esse conteúdo está no capítulo 3 do livro de vocês. E vamos dar prosseguimento à nossa aula. A aula de hoje vocês vão encontrar no livro didático das páginas 66 à página 69. E como eu falei, é a parte final do conteúdo. Dessa vez a gente está estudando sobre a sociedade da bacia amazônica e do Xingu. Até a década de 1990, mais ou menos, muitos estudiosos achavam que as sociedades amazônicas fossem simples, que eram limitadas somente à exploração dos recursos obtidos na natureza e toda a tribo era isolada, o que acarretou em não ser bem assim. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, houve mais estudos a respeito das sociedades da bacia amazônica e do Xingu, e elas mostraram que grande parte da Amazônia foi densamente povoada e de maneira organizada. Não foi isolada, do nada, vou pensar, eu sou índio, vou criar uma tribo aqui nesse local do nada. Não, não tem nada a ver com isso. Esses estudos também levaram algumas observações de imagens feitas a partir de satélites, onde descobriram que existe mais de 500 escavações feitas em formas geométricas distribuídas em 250 quilômetros de terra perto da fronteira do Brasil com a Bolívia. E essas formações que foram achadas têm o nome de geoglifos. Há muito tempo elas ficaram encobertas pela floresta, só que devido ao desmatamento atualmente, eles foram redescobertos no solo amazônico. E o que são esses geoglifos? São grandes figuras geométricas que são formadas por espécies de túneis abertos com 11 metros de largura, cercados por barrancos que variam de 1 a 4 metros, conectados por estradas. Não se sabe ao certo por que elas foram construídas. O mais provável que a gente sabe é que elas poderiam que eles funcionariam como centros cerimoniais. Bom, além de ter os geoglifos na sociedade da bacia amazônica, outro estudo também mostra que no Alto Xingu, que fica localizado atualmente no estado de Mato Grosso, havia um conjunto de aldeias que eram interligadas por grandes estradas e alinhadas entre si. Cada povoado tinha um centro principal, que era rodeado por outras aldeias cujas distâncias desse centro eram semelhantes. Essa distribuição
que a gente diz que é distribuição espacial, demonstra a forma de ordenação desses povoados. E sabemos também que esses povos que viveram tanto na sociedade da Bacia Amazônica como na região do Alto Xingu, eles tinham conhecimento de cartografia, de astronomia, de matemática e da engenharia. Em cada um desses locais teria morado mais ou menos 1.000 habitantes, ou poderia passar, e estima-se que poderia ter havido no mínimo 15 agrupamentos como esses, ocupando uma vasta área. Eu trouxe esse mapa aqui para vocês, que vocês estão vendo na tela, sítios arqueológicos no Alto Xingu, para vocês se situarem aí na cabeça de vocês geograficamente. Como eu falei, o Alto Xingu fica no atual estado de Mato Grosso, e ele recebeu esse nome devido ao rio Xingu, que corta grande parte desse território. Além do rio Xingu cortar grande parte do território, também acontece que nessa região próxima ali do rio Xingu, existem várias aldeias e também existem sítios arqueológicos, tá? E além de ter o rio e ter sítios arqueológicos, lá também é território de reserva indígena. E o nome que recebe dessa reserva indígena é Parque Indígena do Xingu, Parque Nacional Indígena do Xingu. Professora, a senhora falou sobre a Sociedade da Bacia Amazônica e do Xingu, mas como foi que houve essa ocupação desse território? Se vocês me acompanharem pela página 67, onde tem um infográfico, vocês vão saber junto comigo agora, tá? É o seguinte, as datações feitas pelos estudiosos indicam que os ancestrais dos povos do Xingu vieram do oeste há cerca de 1.500 anos ou mais, e acabou transformando as florestas e o espaço em que se instalaram. Uma coisa que chama atenção também, além de ter tido essa ocupação há cerca de 1.500 anos, o solo da região mais alta da Amazônia, desculpa, ela é pobre em nutrientes e acabou sendo modificada por esses primeiros povos que vieram ocupar essa região. E foi modificada de que forma? Isso ocorreu pelo uso das queimadas e pela decomposição dos restos orgânicos produzidos pelas comunidades. Como assim, restos orgânicos? Aquele resto de comida que você simplesmente não deixa no prato. Entendeu, gente? Isso pode virar adubo. Ou você descasca uma banana aí, aquela casca de banana você não joga fora porque você não pode comer. Então, aquela casca de banana que você poderia ter jogado fora também servia de adubo. E isso acabou sendo feito pelos povos que ocuparam essa região. Esses restos de comida, esses restos de cascas, enfim, eles têm uma quantidade de nutrientes muito boas e eles servem de adubo natural para a terra. E ao juntar esses restos orgânicos, originou o que a gente conhece hoje em dia como terra preta, que é muito fértil para as plantações. Normalmente você vê hoje em dia essa terra preta em jardins residenciais. Vocês vão ver que embaixo de toda a plantação você vai encontrar a terra preta, que é a terra mais fértil possível para dar esse prosseguimento às plantações. Enfim, essas descobertas foram todas possíveis com a ajuda dos índios Kuikiru, que vivem hoje nessa região, que na verdade não são
são os povos descendentes dos povos originais. Os descendentes dos povos Cuiquiros conduziram os arqueólogos e antropólogos pelas terras e mostrou os resquícios dessa civilização mais antiga. E os arqueólogos e antropólogos acabou que fez um mapeamento e a escavação dos sítios que existiam ali, para poder desvendar como se deu essa ocupação. Bom, outra coisa que chama muita atenção também é que as práticas dos povos cuiquiros estão ligadas aos povos cuiquiros atuais. Por exemplo, a semelhança da organização de suas aldeias com as antigas são, embora menores, são bem parecidas. Eles mantiveram o máximo possível do original. Só que teve algumas modificações ao longo dos anos. E os povos cuiquiros, por exemplo, cultivam hoje em dia a mandioca, mantêm pomares de frutas, principalmente uma fruta chamada pequi, que é a frutinha tradicional da região do Mato Grosso. E plantam o sapê, que é a base para a cobertura das casas. Parecido com o barro que a gente vê, mas é um pouco diferente. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês que está lá na página 67 do livro, na parte do infográfico, informando sobre como foi que como acontece essa organização, como ocorreu a ocupação do Xingu. Três coisas que eu quero chamar a atenção dessa imagem. Primeira, eles têm aldeias multicêntricas. O que são aldeias multicêntricas? É uma junção de 8 a 12 aldeias em um conjunto de quase 30 mil quilômetros quadrados, sendo que dessas 8 a 12 aldeias, no máximo 2 são as principais e as outras são secundárias. E mais ou menos 5 a 10 ali são aldeias menores. Como em uma confederação, cada grupo e cada aldeia tinha um líder com o mesmo poder dos demais. Normalmente, essas aldeias multicêntricas, elas não são do mesmo povo, são de povos diferentes. Ok? Outra coisa que eu também quero chamar a atenção é que nessa região do Xingu, eles têm na mente a ocupação e a localização da aldeia ser determinada pelo Sol e também de seguir os pontos cardeais. Normalmente, as aldeias do Xingu, as entradas formais ficavam a leste e a oeste, e as casas dos caciques ao norte e ao sul. E de pontos intermediários partiam estradas secundárias. E outra coisa que eu também quero chamar a atenção é a malha viária, que são o conjunto de estradas que servem de comunicação entre as aldeias e conjuntos. Essa malha viária tem cerca de até 50 metros de largura e mais ou menos ali, média de 5 quilômetros de extensão de uma estrada para outra. E elas seguem a direção dos pontos cardeais e sempre mantém distâncias similares de um ponto a outro da aldeia. Já se encaminhando para o final da nossa aula e, consequentemente, final do capítulo 3, vocês já estudaram sobre a formação dos povos mais antigos do continente americano, estudou sobre alguns povos da América do Norte, já estudou sobre alguns povos como os incas, astecas, maias,
que são grandes impérios que existiram na América Central. Estudou sobre alguns povos da América Andina, povos da Mesoamérica. E a gente agora vai falar sobre a questão, de não somente dos povos, mas a conquista. Como foi que se deu essa conquista europeia da América? Para não adentrar muito no conteúdo, mas ainda buscando ter uma base para vocês, uma base muito boa para poder aprender, porque é um assunto um pouco mais extenso, tá, gente? É o seguinte, a dominação espanhola e portuguesa sobre a América alterou violentamente o destino dos povos que viviam no continente. Os europeus saquearam suas riquezas e dizimaram seus habitantes, e também acabou fazendo com que várias culturas acabassem sendo destruídas. E, além de ter destruído muitas culturas, eles também trouxeram doenças, como a varíola, o sarampo, a gripe e a peste, que até então, até aquele momento da conquista, era inexistente na América, não tinha essas doenças aqui. E acabou que, além de ter essas confusões de saques de riqueza, de dizimar habitante, de destruir cultura, eles também contribuíram para o declínio populacional dos povos indígenas. Tá? Antes da chegada dos conquistadores europeus, a terra era um bem coletivo. E sua posse normalmente era garantido naquele período antes da conquista, era garantida por meio da guerra. Não havia grande extensão da agrícola, como existe hoje, pois eles tinham na cabeça, os indígenas tinham na cabeça que você só poderia tirar da terra o que era preciso para sobreviver. E quando os europeus chegaram no nosso território, eles já tinham uma cultura totalmente diferenciada. Eles já vieram com a visão de explorar a natureza com objetivo econômico, de negociar a terra. Os indígenas não tinham isso. A terra era coletiva, a terra era pública. Tá precisando plantar 5 mandiocas para a sua família sobreviver? Então vá lá, use a terra que está na sua frente, que você só está fazendo ser um dos habitantes, porque a terra é de uso livre. Planta suas 5 mandiocas, espera elas crescerem, ficarem maduras para você retirar aquelas 5 mandiocas que você precisa para alimentar a sua família. Tá? Só que é o seguinte, os indígenas tinham essa cultura e os europeus não tinham. Os europeus, quando chegaram aqui, eles começaram a plantar mais do que necessário para sobreviver, o que isso acabou se tornando bem diferente para a cultura indígena local. Para que eu vou plantar mais do que eu necessito? Na cabeça do índio naquela época não tinha essa ideia, a mesma ideia que o europeu, vou plantar para poder comercializar, ganhar dinheiro. Gente, só para início de conversa. Os povos indígenas não tinham nem dinheiro, eles faziam troca por meio de escambo. O que seria escambo, professor? Escambo é a troca de produtos, tá? Uma aldeia produziu tanto e tanto, 10 quilos a mais de mandioca. Só que a aldeia mais à frente, de 15 quilômetros de distância, não teve uma safra tão boa de produtos agrícolas. Mas, em compensação, a aldeia de 15 quilômetros adiante tem alguns materiais, tem algumas cestas que é preciso para a minha família. Então, vou fazer o quê?
fazer uma troca? Você precisa disso? Eu te dou isso, mas me dê isso também. Vamos fazer esse escambo aí? Um ajuda o outro? Sem visar o valor monetário das coisas? Tá, gente? E acabou que surgiu uma ideia bem preconceituosa dessa convivência entre o europeu e o indígena. E o que seria? O europeu, vendo que a cultura era totalmente diferente, não quis compreender porque a cultura era totalmente diferente e dizia que surgiu a ideia de preconceituosa de que o indígena era preguiçoso. Gente, indígena não é preguiçoso. Eles trabalham. Só que ao mesmo tempo que eles trabalham, eles não querem explorar a terra para o seu bem. Eles sempre vão valorizar que a terra não é dele. A terra é da comunidade, é das pessoas que vivem nela. Para que eu vou comercializar uma coisa que eu tenho de sobra? Não tem cabimento isso, entendeu, gente? E acabou que os seus descendentes são até hoje marginalizados, ou seja, são deixados de fora de uma sociedade. Para poder um índio hoje em dia ser reconhecido como dono de uma terra, gente, foram anos e anos que passou para a lei reconhecer que eles também tinham os mesmos direitos que a gente tem dentro de uma sociedade, mesmo não vivendo especificamente no mesmo local que você vive. Eles têm uma sociedade diferente, que tem uma cultura diferente, mas eles também têm os mesmos direitos que o povo que vive dentro de uma cidade tem. E para poder chegar, isso foi anos e anos de luta. Vocês não têm noção. Eu trouxe aqui alguns nomes dos conquistadores europeus para vocês darem uma conferida. Por exemplo, temos o Hernán Cortés, e o Francisco Pizarro, que conquistou alguns impérios como os astecas, os maias e os incas, que é a região da Mesoamérica, e Pedro Álvares Cabral, que foi um dos conquistadores do Brasil. Ok? A conquista europeia também resultou no intercâmbio cultural entre os povos indígenas e os colonizadores. Como assim um intercâmbio cultural? Os povos europeus, em um determinado ponto da sua história ali de conquista, fez um pouco de escambo com os indígenas. E, por exemplo, os europeus repassaram aos nativos o conhecimento que eles adquiriram sobre o uso da roda, sobre um novo cálculo arquitetônico lá para poder fazer uma moradia. E os indígenas tinham já um conhecimento astronômico. Então, eles fizeram uma troca. Você me ensina o que você sabe e eu te ensino um pouco mais sobre astronomia, porque quem sabia astronomia naquele período era o máximo, né? É importante para tudo. Gente, eu trouxe aqui um mapa feito lá em 1557, 57 anos após o descobrimento do Brasil, onde houve, como vocês sabem, um encontro cultural de portugueses com indígenas e houve também essa troca de informações. Por exemplo, enquanto o Brasil fazia o corte do pau-brasil, que era necessário para poder retirar o pigmento da cor vermelha para levar para o exterior e tingir os tecidos. Esse quesito de troca de escambos para um produto por outro. Eu trouxe aqui uma imagem de cartografia do italiano Giovanni Battista Ramusio, no ano de 1557, como eu falei. E esse mapa representa a exploração do pau-brasil, tá? Os europeus aparecem apenas na área costeira
ao passo que os indígenas podem ser vistos por toda a área mais interiorana, fazendo o corte e o transporte das toras de madeira. Como eu falei, além de vir os europeus trazerem algumas doenças até então que antes não tinha aqui no nosso país, de ter dizimado vários e vários indígenas, eles também fizeram essa troca comercial chamada escambo. Então eles acabavam levando, principalmente para o Brasil, daqui do nosso país, para fora, e deixava aqui com os indígenas peças como, por exemplo, algumas armas de fogo, alguns pentes, que naquela época era algo que não tinha ainda ideia, pentes finos, né? Roupas e um zilhão de coisas diferentes. Bom, a aula de hoje veio ao fim. Aqui estão nossas referências, como sempre. Deixei a referência do livro com as páginas onde tem um conteúdo a respeito da sociedade indígena da bacia amazônica e do Alto Xingu, bem como a conquista europeia da América. Vocês vão encontrar no livro pelas páginas 66 a 67. E tem um livro que eu deixei de base para vocês aqui registrado, que é também um livro de história, que foi utilizado ano passado no colégio de vocês. E tem esse mesmo assunto também lá, com outras informações, na página 64 a 69. Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês fiquem em casa, estudem. Se for sair, use máscara e se cuidem, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês na sexta-feira. E por hoje a aula fica aqui. Tchau!